Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus orava num certo lugar e, ao terminar, um discípulo lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Quero que notemos algumas coisas muito importantes aqui. Creio de todo o coração que era impressionante ver Jesus orar. Era um evento incrível, superior a qualquer outra coisa que ele fez. Veja, diz que Jesus orava e, ao terminar, ninguém ousou se aproximar. Quando ajoelhado, clamando ao Pai, era algo nunca antes visto na terra. Então, um discípulo lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Acho essa fala surpreendente e muito negligenciada pelos estudiosos. Se você notar algo muito importante, um discípulo nunca pediu a Jesus: ensina-nos a pregar. Um discípulo nunca disse a Jesus: ensina-nos a andar sobre as águas. Um discípulo nunca pediu a Jesus: ensina-nos a ressuscitar os mortos. Um discípulo nunca disse a Jesus: ensina-nos a expulsar demônios. Agora, se você quisesse aprender a jogar basquete, provavelmente não me procuraria, pois sei pouco sobre basquete. Você tentaria descobrir minha especialidade e me perguntaria sobre isso. Você pergunta a alguém sobre sua especialidade. Você pergunta sobre o que mais te impressiona naquela pessoa. Eu acredito nisso, sem dúvida alguma. O maior poder divino foi visto não ao ressuscitar ou andar na água, mas ao orar. E acredito que quando os discípulos viram Jesus orar, ficaram incrédulos, não podiam acreditar no que viam e ouviam. Jesus era um homem de oração. Um homem de oração. Agora deixe-me perguntar. Quando as pessoas o ouvem orar, ouvem alguém que conhece Deus? Ouvem o ritmo de uma religião? Ouvem palavras ensinadas por outros? Ouvem apenas a forma? Ouvem só o intelecto? Ou ouvem alguém que passa muito tempo com Deus? Alguém já pediu: ensine-me a pregar como você? Isso pode ser motivo de orgulho, mas não diante de Deus. Alguém já pediu: ensine-me a administrar como você? Alguém já pediu: ensine-me a orar? Não sou grande coisa, mas convivi com homens usados por Deus. E notei que tinham pouco em comum, exceto uma coisa. Ao se ajoelharem, algo incomum acontecia. Dizem que ao alcançar algo pode-se dizer: isso não se aprende. Você tem que nascer com isso. Não dá para fingir oração. Jesus era homem de oração e quando orava, as pessoas viam a diferença. Quero refletir sobre Jesus como homem de oração e anotei aqui vários versículos. Vou ler uma mistura deles para que entendam a importância da oração na vida de Jesus Cristo e percebam que se era crucial para o Filho encarnado de Deus. Então, quão mais importante deve ser a oração para nós? Quanto mais devemos depender da oração? Jesus viveu uma vida de oração. Essa é a primeira coisa que quero que você veja. Em Lucas 5,16, diz que Jesus frequentemente se retirava para orar.
Quando gostamos muito de algo, tentamos escapar para fazer isso. Um homem pode evitar tarefas para ver um jogo de futebol. Outro pode chegar cedo ao trabalho para ir caçar. Uma esposa pode querer fugir para o shopping. Eles escapam para as coisas que mais gostam. Não é triste que o trabalho no reino pareça algo que queremos evitar? Ouvi uma história sobre um evangelista. Ele chegou, foi recebido e logo o levaram para jogar golfe. Não tenho problema com isso, nunca joguei golfe. Mas eles o levaram ao campo de golfe, e isso é bom. Acho que perceberam que ele precisava descansar. E enquanto iam pelo caminho para jogar golfe, o evangelista mencionou casualmente, dizendo: sabe, o Senhor é tão bom. Outro dia ele estava... O pregador o interrompeu e disse: não falemos de trabalho aqui. Este é o lugar onde vamos descansar. O único lugar de verdadeiro descanso é em Jesus Cristo. E sabe quando você está andando com Deus? Quando você se refugia nele. Quando você diz: tenho tanto para fazer, tanto trabalho árduo, tanta labuta, queria poder me refugiar nele um momento, pois ele é meu refúgio. Ele é o lugar onde descanso. Quando orar vira um fardo, não somos como Cristo, não somos como Jesus, mas ele se retirava ao deserto para orar. Observe, ele ia para o deserto. Amigo, o mundo, até a igreja, está cheio de barulho. Tão cheio de barulho que às vezes, principalmente vocês pastores, precisam se afastar. Ir para um lugar isolado onde ninguém os encontre e buscar a Deus. E cuidado para não levar todos aqueles livros com vocês. Pois para muitos, Jesus pode virar só exegese e hermenêutica corretas. Algo a ser estudado, não uma pessoa a ser amada. Jesus se afastava em Mateus 14, 23. Após despedir as multidões, subiu ao monte para orar sozinho. À noite estava lá só. Alguém perguntou: por que Jesus precisava orar tanto? Ele era o Filho de Deus encarnado. Vamos falar sobre isso. Mas deixe-me mostrar o absurdo dessa pergunta. Será que ele queria ficar só com Deus simplesmente porque o amava? Porque ele o amava. Em Lucas 6, 12, 13 diz: nessa época ele foi a uma montanha orar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também nomeou apóstolos. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve que tomar uma decisão muito difícil? Já passou a noite inteira orando para isso? Se diz não, eu lhe digo: eis um homem mais forte que Jesus. Não é incrível que Cristo se afastasse e orasse a noite toda para ouvir o Pai e escolher os homens certos? Mas nós temos vantagem nisso. Isso não é tão necessário hoje em dia. Ele continua, Mateus 26, 36. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Quem poderia esquecer Getsêmani? Quem poderia esquecer a batalha travada ali? Meu amigo, quando ele se levantou, a luta já estava vencida. A guerra foi travada lá. Com quantas coisas temos que lutar? Quantos filisteus temos que aguentar na terra como espinhos? Por quê? Porque não enfrentamos o problema de frente. Não buscamos o Senhor e lutamos até vencer. Jesus venceu no jardim, lutando em oração até a vitória. Essa passagem só sai com oração e jejum. Isso não se aplica só a demônios, meu amigo. Há tantos obstáculos na sua vida querendo te derrubar. E ficarão lá, pois alguns não somem só com conselhos.
somem quando você ora a Deus até Ele te libertar. Jesus era um homem de oração. Ele demonstrou isso em toda a sua vida. E ele continua. Jesus ensinou sobre oração. Ele ensinou a orar. As Escrituras estão repletas dos ensinamentos de Jesus sobre oração. Não dá para abordar tudo hoje. Há duas passagens que quero destacar, ambas em Lucas 18. No versículo 1, ele diz: contava-lhes uma parábola sobre orar sempre, sem desanimar. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Se resumir tudo que ele ensinou sobre oração, é que devemos orar sempre. Agora, rapazes, deixem-me ensinar algo que vai ajudar vocês. Ouço muitos jovens dizendo que não têm um horário específico para orar. Dizem que ao longo do dia praticam a presença de Deus, mas não tem aquele lugar secreto para ir orar. Jovem, é impossível praticar a presença de Deus sem muito tempo em oração secreta. O poder de praticar a presença de Deus, o poder de viver uma vida de oração, estar sempre falando com o Pai, que nasce do tempo íntimo com o Senhor, momentos de oração. Ele disse que devemos orar sempre e não desanimar. Começar a orar nunca é um problema. Você percebe isso? Você já iniciou tantas petições diante do trono. A questão é, você perseverou nelas? Você se esforçou para alcançar? Você continuou? Há pedidos no seu coração, mente ou papel que talvez estejam lá há 15 anos? Mas você diz ao Senhor: não te deixarei ir. É fácil começar a orar, mas perseverar nessa oração. Ele disse que devemos orar sem desanimar, pois desistir é o fim da oração. Em 18:8, ele diz o que considero um dos versículos mais tristes da Bíblia, é isto: digo-vos que ele fará justiça rapidamente. Porém, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Agora, por que isso é tão triste? Jesus deu uma parábola para mostrar por que devem sempre orar e não desanimar. É como se Cristo dissesse: escutem, meu Pai é fiel, minha palavra é verdadeira. Ele fará muito mais do que possam pedir ou imaginar. Eu digo: peçam e receberão, batam e a porta se abrirá, busquem e acharão. Aí o Senhor para e diz: mas quando eu voltar, alguém ainda acreditará nisso? Alguém vai confiar na minha palavra? Duvidamos tanto não só da palavra de Deus, mas do caráter de Deus, quando não usamos as promessas com ousadia, ou não temos paixão pelo avanço do reino, ou achamos que pode avançar pelo poder da carne, pelo poder do intelecto, pelo poder da estrutura da igreja. Então, quero destacar algo para vocês. Por que Cristo precisava orar? Já mencionei seu amor pelo Pai, por Deus. Te faz querer falar e ouvir Deus. Outro motivo, Atos 2:22. Israelitas, ouçam, Jesus de Nazaré, um homem. Vou ler de novo. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus, com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por ele, como vocês sabem. Notem, seitas sempre atacam primeiro a divindade de Jesus Cristo. Não é verdade? Eles atacam sua divindade. Por 2000 anos, erguemos muros contra isso. Tivemos que lutar, tivemos que nos armar, tivemos que fazer apologética,
tivemos que fazer de tudo. É nosso propósito e dever proclamar que Jesus Cristo é Deus. Mas uma das coisas que fizemos não foi tanto esquecer, mas não entendemos mais o que significa esse Deus ter se feito carne. Em sua humilhação, em sua kenosis, em sua encarnação. O Filho de Deus, sem deixar de ser o que sempre foi, tornou-se algo que nunca fora. Continuou sendo a plenitude divina, mas essa plenitude assumiu carne humana e andou na terra como homem. E há um ponto sutil aqui, mas muito importante. Relegamos toda a obra e ação de Jesus à sua divindade. Bem, ele fez isso. Como ele fez isso? Bem, ele é Deus, e isso é verdade. Mas devemos ver que a ênfase nas Escrituras é que Jesus Cristo andou na terra como homem. E o que ensinou e os milagres que fez, ele fez como homem, totalmente submetido à vontade do Pai e totalmente dependente do Espírito Santo. E ao reconhecer isso, o que acontece? Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, torna-se nosso modelo. Ele se torna nosso modelo. Acho que foi Macmillan quem escreveu o livro Poder Sem Medida. Ótimo livro, se conseguir encontrá-lo. Quero que vejamos que em sua humilhação, Deus se fez homem. Sim, verdadeiro Deus, mas também completamente homem. E como homem, ele viveu uma vida perfeita. Ele ensinou a palavra perfeita. Ele realizou inúmeros milagres. Ele operou a redenção com suas próprias mãos. Totalmente submisso à vontade de Deus e ao poder do Espírito. Quero que vejamos algumas coisas que nos ajudarão. Primeiro, vejamos Jesus, o homem, totalmente submisso ao Pai. Em João 4,34, Jesus diz: meu alimento é fazer a vontade de quem me enviou. Eu não posso dizer isso. Sabe o que me incomodou enquanto orávamos? Eu oraria com tanto fervor, eu me preocuparia tanto se as reuniões não fossem nossas, se não fossem patrocinados pela Heart Cry. E se eu não pregasse, faço muito por mim. Muito do meu alimento é ruim. É forragem. Seria hipócrita dizer que essas palavras são minhas. Mas Jesus diria: meu alimento é fazer a vontade do Pai. A oração revela mais sobre um homem do que a pregação. Pode-se pregar por vários motivos. É fazer a vontade do Pai e nutrir-se puramente. Um grande problema, e percebemos isso, mas ouça bem. Um dos maiores problemas é que não somos como Jesus. O movimento reformista fala muito sobre a lei. Homens serão julgados pela lei. Há verdade nisso. Os homens serão julgados pela lei. Mas ser julgado pela lei é pouco para mim. Paul Washer. De um lado, a lei do outro é uma coisa. Sim, vou falhar, mas há algo mais difícil. Coloque Paul Washer num lado da balança e Jesus Cristo, o homem perfeito, no outro. Ser comparado a Ele. Esse é o nosso objetivo. Pode-se dizer que é a nossa única necessidade. Ser como Jesus. A oração mais perigosa que alguém poderia fazer. Senhor, faça-me como Cristo. Não me importo se tiver que me destronar. Não me importo se destruir meu ministério. Não me importo se tiver que me destruir. Não me importo com o que aconteça. Faça-me como Jesus Cristo. É como pedir uma sentença de morte. Mas, por outro lado, a menos que
Um grão de trigo cai e morre, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Sua vontade era fazer a do Pai. Também, João 5,19 diz: o filho nada pode fazer por si mesmo, a menos que seja algo que veja o pai fazendo. O filho também faz da mesma maneira. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Um cristão chinês, após visitar o Zheruan e ver nossas igrejas, sabe o que ele disse? Ele disse: estou surpreso com tudo que vocês fazem sem Deus. É realmente impressionante o que vocês conseguem alcançar. Mas Jesus disse: não posso fazer nada. Não posso fazer nada separado dele. Ficamos maravilhados com a declaração de independência. O que precisamos é de uma declaração de dependência, dependência absoluta. É difícil para nós, criados na democracia, entender a soberania absoluta, entender que Ele é o Senhor e não devemos correr atrás dele, e não devemos correr à frente dele. Devemos caminhar ao lado dele, andar ao lado dele. Geralmente o ministério de um jovem é marcado por atividade constante. E quando a poeira baixa, bem, só resta poeira. Ao envelhecer, há menos atividade, parecendo menos zeloso que antes. Mas muito mais é realizado, porque ele busca fazer apenas o que o Pai quer que ele faça. Em João 5,30, um dos meus textos favoritos na Bíblia, diz: não posso fazer nada por minha própria iniciativa. Não posso fazer nada por minha própria iniciativa. Quanto fazemos por nossa própria iniciativa? Não é o grande pecado agir por conta própria? E isso nos foi ensinado até em nossa cultura. Um homem precisa de um carro, mas não tem dinheiro. O que ele faz? Vai ao banco, age por conta própria, por iniciativa própria e consegue, mas fica preso a isso. Em vez de dizer: preciso de um carro, não tenho dinheiro, pai. Preciso de uma casa, não tenho dinheiro, pai. Quero fazer isso em nome de Jesus e no ministério, mas, Pai, não iniciarei nada. Mostre-me, conduza-me, guie-me em total entrega a Ele. Entrega absoluta. Não falo de mim, mas de Jesus Cristo. Quero que o veja como Deus encarnado, mas também como um homem totalmente submisso à vontade de Deus. E quero que veja que é para isso que você é chamado. A oração é pouco, a menos que esse gigante seja primeiro vencido. É o fim da vontade própria e a submissão a Jesus Cristo. Deveria haver um jeito de respondermos todas as perguntas assim. Alguém pergunta: por que você foi lá? Por que você fez isso? A resposta: porque acreditei ser a vontade de Deus. Bem, essa é uma ótima oportunidade que está aberta para você. Não, só tenho a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Se todas as portas se abrirem e Deus disser pare, você o glorifica parando e você se livrará de muitos perigos. Não só isso, e esta é a parte que quero que observemos. Na submissão total de Jesus à vontade do Pai, ele dependia totalmente do Espírito Santo. Jesus Cristo, em sua humilhação e encarnação, deixou suas vestes de glória, mas ainda era Deus. Porém, andando na terra como homem, ele agiu pelo poder do Espírito Santo. Submetido a Deus, capacitado pelo Espírito, nosso irmão mais velho é nosso exemplo. Não podemos descartá-lo dizendo:
nunca serei como ele, pois era Deus. Bem, há muita verdade nisso. Seu irmão mais velho era Deus? Não, você nunca será como ele. Mas você deve aprender com isso. Seu irmão, que era Deus, tornou-se homem, e como homem ele andou, totalmente submetido ao Pai, dependente da ação do Espírito Santo. E isso é algo significativo. Não buscamos ser deuses, mas nos esforçamos para ser como Ele, submetidos ao Pai, capacitados e dependentes do Espírito Santo. Agora quero ler algumas passagens reveladoras. Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você percebe isso? É uma palavra poderosa. Mateus nos diz que ele foi lançado no deserto pelo Espírito. Ele foi guiado no deserto pelo Espírito Santo. Aqui temos Deus encarnado, sensível à obra e liderança do Espírito Santo. Quanto mais nós devemos ser. No Peru, há uma ilustração que sempre usam. É assim. Quando um homem não anda piedosamente, dizem: você é como um bêbado descendo o Amazonas, cheio de perigos. Como um bêbado descendo o Amazonas, vendado à noite, numa lancha com família e dinamite. Meu amigo, o cristão que não busca ser guiado pelo Espírito está em perigo maior. Perigo maior. E quero lhe dizer algo. Há dois extremos nisso, e ambos são apenas isso, extremos. Há homens que não conhecem a palavra, mas dizem ser guiados pelo Espírito, e o Espírito que os guia contradiz a palavra. Sabemos que isso é falso. Mas há homens que dizem que não querem nada disso. E tudo é só proposição, interpretação correta e nada mais. Eles não sabem nada sobre ser guiados pelo Espírito de Deus, que às vezes faz coisas incomuns. Nunca coisas contra as Escrituras, mas ainda assim incomuns. Devemos estar na palavra e fundamentados nela. Devemos clamar ao Espírito para revelar a vontade de Deus pela palavra, mas devemos ser sensíveis em tudo para segui-lo. Não só iniciar a jornada, mas ser guiados no deserto pelo Espírito Santo. Lucas 4,14. E Jesus voltou para a Galileia. Olhem isso, ele voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. Agora ele retorna à Galileia no poder do Espírito. Lucas 4,14. Lucas 4,18. Ele fala de seu ministério. As Escrituras falam de seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, vista aos cegos e libertar os oprimidos. O ministério de Jesus foi capacitado pelo Espírito. Um ministério sensível ao Espírito Santo. Quanto mais precisamos disso? Amigo, muitos tratam a palavra e a nova aliança como lei escrita em pedra. Lá estão elas. Agora obedeçam no poder da carne. É impossível. Lemos isso, vemos os mandamentos e maridos dizem: sei que é certo, mas não consigo. Sei que devo amar minha esposa assim, mas não tenho força. Claro que não. Você tem força para não fazer nada. Ao abrir esse livro e ver os mandamentos, entenda que só o poder do Espírito Santo te guiará nesse deserto. Clamando ao ler: ó Deus, encha-me, 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 encha-me. O clamor constante do crente: encha-me. E Deus não dará o Espírito aos que pedem? Você diz: irmão Paul, já temos isso. Sim, mas o que esse texto significa, como Spurgeon entendeu, é que embora renascidos no Espírito que habita em nós,
devemos clamar por mais manifestações do seu poder para cumprir os mandamentos e viver piedosamente, em constante dependência da obra do Espírito Santo. Uma das coisas que notei quando jovem, após minha conversão, foi um irmão mais velho, chamado Pittman, que veio até mim com uma pilha de livros. E ele disse: leia estes livros. Eram a autobiografia de Hudson Taylor, de George Mueller, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor e todos os livros de Leonard Ravenhill. A partir daí, comecei a estudar vários homens ao longo da história, de diferentes lados, lugares e denominações. E percebi que havia pouco em comum entre esses homens e mulheres que serviram a Deus tão poderosamente, exceto isto, sua vida de oração e o reconhecimento da grande necessidade de serem cheios do Espírito Santo, que não podiam fazer absolutamente nada sem a obra do Espírito Santo, que não podiam iniciar nada sem a obra do Espírito Santo. Em Lucas 5,17 diz: um dia ele ensinava, e fariseus e mestres da lei estavam sentados ali, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Ouça isso, o poder do Senhor estava presente para que ele realizasse curas. Quero que você observe isso. O Espírito Santo estava lá para que Jesus pudesse curar. Meu caro amigo, vamos voltar mais um passo. Este Jesus era Deus. Este Nazareno, este homem de Nazaré, era Deus encarnado, mas em sua humilhação para andar diante de Deus como o único servo verdadeiro de Yahweh, o único homem de Deus. Ele se humilhou, deixou sua glória, tomou forma humana e andou no poder do Espírito Santo e fez o que fez porque estava submisso à vontade de Deus e estava cheio do Espírito Santo. Quanto maior é a nossa necessidade, os batistas são tão reacionários, vemos tanta falsidade e cerca de 95% é falso mesmo. Coisas feitas supostamente em nome do Espírito Santo, no seu poder, que contradizem as Escrituras. Mas nós, batistas, muitas vezes, em vez de voltar ao centro, corremos para o outro extremo. Temos uma necessidade constante de ser cheios e clamar por um preenchimento maior. Lucas 6,19 diz: todos tentavam tocá-lo, pois dele saía poder que curava a todos. É incrível. Lucas 8,46. Jesus disse: alguém me tocou, pois senti que de mim saiu poder. Acho que na versão King James diz: virtude saiu de mim. Jesus era homem, inflamado, cheio do Espírito Santo. E as obras que fez, ele fez no poder do Espírito Santo. E quando uma obra era feita, o poder do Espírito Santo saía dele. Às vezes comparo isso com a pregação desta forma. É uma semelhança bem pequena, mas existe. Noto que quando homens pregam, exercendo seus dons de pregação, no poder do Espírito Santo após o evento, estão completamente exaustos. A virtude saiu deles, o Espírito os elevou e capacitou tanto que ao final o homem é como uma mãe que sabe que seu filho está preso num carro e com adrenalina agarra a porta e a arranca das dobradiças. Depois seus braços ficam inchados e cansados pela força que a atravessou. Da mesma forma, a pregação, o poder do Espírito Santo. Quando um homem prega conforme seus dons, as Escrituras, e Deus está nisso, o desgasta até os ossos. A oração era vital para Jesus e quero ler algumas coisas. Esse comentarista, nem sei quem é. Ele disse: Jesus é o homem dependente e é aí que falhamos. Ele se retira para o deserto e ora, sempre dependente. Como um homem obediente e vitorioso. Vamos ouvir o que ele diz sobre a dependência de Jesus em Deus. Isso gerou a obediência e a vitória.
Matthew Poole escreve: vemos Cristo recomendando oração secreta pelo exemplo. Isso é muito convincente, pois recomendo a oração secreta, por minhas palavras, mas eu faria pelo meu exemplo. É algo sério de se pregar. Diz que encontramos Cristo nos compelindo à oração secreta pelo seu exemplo, como fez por preceito, escolhendo lugares privados para nos ensinar a orar ao Pai, que vê em segredo. Seu exemplo nos pressiona mais porque temos mais assuntos com Deus em oração do que ele tinha. Você entende o que ele quer dizer com isso? Matthew Poole diz que temos mais a tratar com Deus em oração do que Jesus. Por quê? Ele diz que Jesus não tinha pecados para confessar, nem perdão a pedir, nem necessidade de graça santificadora. Jesus vivia em oração e frequentemente participava de orações privadas com seu Pai. Mesmo assim, ele não tinha as necessidades que temos. Ele não precisava confessar pecados. Não tinha perdão para implorar. Não precisava clamar por graça sobre graça e misericórdia sobre misericórdia como nós. Marcos, capítulo 1, versículo 29. Vou começar a leitura. Logo após saírem da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo falaram a Jesus sobre ela. Ele se aproximou, pegou sua mão e a levantou, e a febre a deixou. E ela passou a servi-los. Ao anoitecer, após o pôr do sol, trouxeram a ele todos os doentes e endemoninhados. Ele curou muitos doentes, expulsou demônios e não os deixava falar, pois o conheciam. De madrugada, Jesus saiu, foi a um lugar isolado e orou. Simão e seus companheiros o procuraram. Ao encontrá-lo, disseram: todos te procuram. Ele respondeu: vamos a outro lugar. Agora, resumidamente, o que quero mostrar é, primeiro, o que está acontecendo aqui. Ele estava ensinando na sinagoga. Ele estava lidando com o demoníaco. Ele sai de lá e Marcos gosta de usar imediatamente, repetidamente. O livro de Marcos, lido corretamente, deve deixar você exausto ao final, porque é como uma série de fotos de Jesus Cristo e sua atividade, e não há descanso nele. Imediatamente, ele diz: logo após saírem da sinagoga, foram à casa de Simão, cuja sogra estava doente, e ele a curou, mais virtude saindo dele. Ao anoitecer, após o pôr do sol, começaram a trazer-lhe todos os doentes e endemoninhados. A cidade inteira se reuniu. Agora deixe-me explicar. Quando anoiteceu, eles fizeram isso. Porque era o sábado. Lembro quando davam terras grátis em Oklahoma, no oeste, como alinhavam todos. Havia centenas de homens a cavalo, carruagens e mais, pois ao tiro correriam para achar sua terra. E pessoas morreram na correria. Quero que saibam que no sábado milhares de pessoas esperam a noite cair para fazer uma jornada sabática, uma jornada até Ele, para chegar a Ele. No momento certo, na hora exata, o tiro soou e a corrida começou. Para entender, uma vez nas montanhas de Santa Rosa, perto de Pueblo Ayabaca, nos Andes, as pessoas souberam que eu trouxe um médico comigo. Havia uns 1.500 na conferência bíblica e descobriram que eu trouxe um médico. Mesmo o médico não tendo remédios e eles sabendo disso. Mesmo sem ferramentas e num lugar imundo, o médico não poderia fazer nada. Você nunca viu uma confusão tão grande em toda a sua vida. Não por serem maus, mas porque estavam desesperados. Nenhum médico jamais havia estado lá antes. Eram pobres, quebrados, com filhos doentes e morrendo, homens tuberculosos, outros sofrendo, feridos por toda parte. Um pesadelo. Invadiram a porta da cabana, subimos para o segundo andar. Tive que parar de pregar. Por 3 dias, fui intérprete do médico. Agora,
Quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Pode pensar que Jesus está numa vila calma, com poucos buscando cura. Não, milhares de pessoas. E estão violentas, furiosas, pressionando, querendo entrar, querendo ser curadas, ele trabalhando, elas iradas e desesperadas, e eles temem que seu tempo chegue e passe, e não o verão, e há uma batalha acontecendo lá fora. É uma cena horrível, e quem já ministrou sabe que isso te esgota completamente. Te esgota mesmo. Aqui diz que ao anoitecer, após o pôr do sol, começaram a trazer pessoas a Jesus. Agora, veja o versículo 35. Mas de madrugada, ainda escuro, não há muito tempo entre os dois. Não há muito tempo mesmo. Imagino que as pessoas estavam acampadas ao redor da casa. Imagino que quando Jesus saiu, ele teve que abrir caminho, como fez em multidões furiosas que queriam matá-lo ou fazê-lo rei. Creio que teve que passar por essa multidão com muito cuidado para não acordá-los. Aqui temos um homem que se entregou totalmente. Será que ele dormiu algo, pelo que parece? E então ele se levanta para fazer o quê? Para orar. Devo ter cuidado aqui, pois há grande necessidade de os ministros descansarem. É crucial que ministros não se esgotem ou se envolvam em atividades que os afastem da oração, leitura da palavra e pregação. Mas quero que vejam algo aqui sobre a vida de Jesus Cristo. Se alguém tinha motivo para dizer, já fiz o suficiente, quer dizer, dei absolutamente tudo o que podia dar, era Jesus. Se alguém tinha razão para dizer, Senhor, não posso orar agora, há muitas pessoas feridas que ainda não ajudei, há muito ministério para fazer, não tenho tempo para orar. Se alguém tinha o direito de dizer isso naquele momento, era Jesus Cristo. Adoro o que Martinho Lutero disse certa vez. Ele falou, tenho tanto trabalho hoje que preciso orar ao menos 3 horas, ou não darei conta. Isso é o oposto do que fazemos, não é? Temos tanto a fazer que não temos tempo para orar. Veja o que estamos dizendo. Declaramos que vamos realizar coisas só com nossa força. Agora veja o que Jesus faz. Acho que estou interpretando um pouco, mas parece uma cena de culpa. Por Simão. Verso 36. Simão e os outros o procuraram, acharam e disseram, o que faz aqui? Não vê que há tanta gente te procurando? Por que está aqui no escuro? Orando? Não sabe que todos estão te procurando? Há pessoas sofrendo que precisam de você. Jesus nunca cedeu a isso. Ele sabia que sua prioridade era estar com Deus, buscar a face de Deus, seguir a Deus. E essa é a maior coisa que ele poderia fazer pela humanidade. É a maior coisa que você pode fazer pela humanidade, buscar o seu Deus. Para vocês que estão em igrejas, talvez alguns pastores aqui, às vezes me pedem para pregar em igrejas que buscam um pastor. Faço algo especial sobre como você deve abordar isso. E sempre me sento. Peço um quadro na frente da igreja e digo, ok, o que vocês querem que seu pastor faça? E eles listam todo tipo de coisa que esse homem deveria fazer. Quando terminam, com umas 68 horas de trabalho diário no quadro, pergunto, quanto tempo querem esse homem na palavra? A alma dos seus filhos pode depender de como ele prega. Quanto tempo querem esse homem na palavra? Agora, quanto tempo querem ele buscando a face de Deus? O maior nome. Não sei quanto a vocês, mas vejo a maior necessidade. Buscar o Senhor como Jesus o buscou. Estar em sua presença,
e ser fortalecido por Ele. O que não pode ser superado na oração? Responda-me. O que a mão do Todo-Poderoso não pode fazer? Responda-me. O que seus fracos braços podem fazer? Responda-me. Ele pode derrubar a cortina de ferro num dia. Ele pode converter uma nação numa hora. Invoque-o. Acredite nele. Vamos orar. Pai, venho diante de Ti, muito gentil, para mim esta noite, e eu agradeço muito, Senhor. Tu tens sido um auxílio e tens sido misericordioso. Senhor, oro pelo Teu povo, Teus santos queridos aqui. Derrama sobre eles o espírito de oração e súplica. Faze-os ver, Senhor. Persistir é onde a batalha é vencida. E que o mais fraco, o menos dotado, o menor da menor tribo de Sião, pode alcançar mais vitórias do que o maior guerreiro das 12 tribos, orando, buscando Tua face, gloriando-se em Teu poder, sem confiar na carne. Deus nos ajude, em nome de Jesus.